Olá, enfermagem! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Pode Falar Enfermagem, o maior podcast da enfermagem do Brasil, quiçá do mundo, né? Eu sou Daniele Cruz e estou aqui fazendo a apresentação da edição Pará. Estou com uma convidada, minha amiga, enfermeira, mulher enfermeira, militante da saúde, do SUS, da enfermagem, militante da Marcha Mundial das Mulheres, Jade Leão. Seja muito bem-vinda, Jade. Obrigada, Dani. Então, vocês podem acompanhar também todas as edições do podcast, o Pode Falar Enfermagem, pelo canal Somos Enfermagem TV, no canal do YouTube do COFEN. Acompanhem também todas as postagens no Instagram do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, já que estamos falando da edição Pará, para acompanhar todos os episódios, as edições que vão ser lançadas. Jade, seja muito bem-vinda. Gostaria que você fizesse a apresentação também de quem você é, um pouco da sua história enquanto enfermeira, enquanto profissional, enquanto mulher, né, nessa saúde, nessa sociedade que nós vivemos. Dani, muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa estar aqui nesse maior podcast de enfermagem, quiçá do mundo, como tu bem disseste, né? Eu me chamo Jade Leão, sou enfermeira, sou especialista em urgência e emergência, faço mestrado em enfermagem na Universidade Federal do Pará, a maior do Norte, para quem não sabe, e sou militante do movimento social, do movimento de mulheres, que é a Marcha Mundial das Mulheres, é um movimento feminista, militante do movimento da juventude, né, enquanto jovem, militante do movimento negro, militante das causas sociais, da enfermagem e da saúde. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque a enfermagem ela faz parte da sociedade. Então, nós precisamos estar em todos os espaços para a gente melhorar não só a enfermagem, mas toda a sociedade brasileira. E é um prazer enorme estar aqui. Prazer todo nosso, né? E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui falando. É a primeira vez que esse podcast vem para o nosso estado, né? E a gente ter pessoas assim que tenham realmente uma representatividade, que vivenciam isso de perto. É muito bom a gente poder falar da nossa profissão, falar da enfermagem, né? Falar daquilo que a gente decidiu viver, né? Eu sempre falo, eu não sou a romântica da enfermagem, então não acredito naquilo que a enfermagem me escolheu. Eu falo, não, gente, a gente escolhe a enfermagem todos os dias. Quando a gente sai de casa, a gente decide fazer enfermagem. Quando a gente decidiu ficar todos os 5 anos da graduação, quando a gente decidiu continuar estudando, decidiu continuar seguindo a carreira, né? Então, a gente precisa abraçar a enfermagem também, da mesma forma como ela deve ser reconhecida, da mesma forma como nós queremos ser reconhecidos como profissional, mas a gente também precisa valorizar a profissão que a gente escolheu todos os dias. E falar da enfermagem, né, eu digo que falar da enfermagem, para mim, é falar da minha própria existência, né? Quando eu escolhi enfermagem aos 16 anos de idade e fiz da enfermagem realmente a minha vida. Foi os meus amigos, a maior parte dos meus amigos, eles são da enfermagem, porque eu fiz realmente disso, né? Eu conheci o meu esposo, meu marido, vivendo a enfermagem, construir toda a trajetória, a minha construir família e a minha amizade maior, né? Meu relacionamento são com os profissionais de enfermagem. Então, a enfermagem ela é a minha vida, né? Além de uma profissão, né? Aquilo, claro, que a gente não vive só no mundo da enfermagem, né? Mas quando eu falo enfermagem, exatamente, ela não está parte da sociedade, mas ela faz parte. E a gente falar dessa profissão que é tão importante, né, para a saúde, para a sociedade brasileira, a gente falar da essência realmente da enfermagem para os serviços de saúde, que a gente sabe que é essencial, que somos nós que estamos, né, às 24 horas do dia, ao lado do paciente. É a gente realmente que está prevenindo, agora nesse período de pandemia que a gente viveu, foi quando a enfermagem teve, né, realmente o maior engajamento em rede social, em mídia, em televisão. Mas a gente não estava exatamente só agora na linha de frente, né? A gente sempre esteve na linha de frente, a gente sempre esteve promovendo saúde, prevenindo agravos. Então, a gente sabe, a gente como profissional, a gente sabe quão importante é a nossa profissão. Mas ainda a sociedade precisava realmente se despertar para a importância desse profissional. E tu, Jade, viveste bastante também isso, né, no teu dia a dia, enquanto enfermeira, quando estavas na assistência direta. Fala um pouco também dessa tua experiência, por favor. Eu acho que a gente só sabe, de fato, o que é assistência de enfermagem dentro dos nossos territórios quando a gente vive lá. Então, assim, ela é repleta de desafios, mas também repleta de muita dedicação, de muita garra, de muito compromisso que a categoria tem com os e as profissionais de saúde que estão ali dentro da nossa equipe e também com os e as nossas pacientes, com as nossas comunidades, para quem a gente atua.
né? Tu falastes isso da pandemia e é muito forte isso pra gente, porque as pessoas falavam, e agora a gente finalmente conheceu a enfermagem, mas a enfermagem sempre esteve na linha de frente. Nenhum momento da história a enfermagem saiu da linha de frente. Quando a pandemia acabou, a enfermagem continuou na linha de frente, é onde a gente continuará, porque é o nosso espaço de trabalho, né? Nós somos aqueles e aquelas profissionais que estão ali no dia a dia, como tu bem falaste, 24 horas com o paciente é a enfermagem. E a melhoria, o cuidado, a qualidade de vida que a gente consegue proporcionar é como a gente sempre diz, não há saúde sem enfermagem. Não há, é impossível, a conta não fecha. Então, é importante que a gente traga isso para os e as profissionais de enfermagem, porque a gente sabe que a nossa valorização também conta. Mas quando a gente tem essa percepção do nosso protagonismo na saúde, a gente consegue também passar isso para a sociedade. Essa nossa luta aí histórica pelo piso, pelas 30 horas, pelo redimensionamento, por tantas lutas que a enfermagem tem, que ainda não fazem parte da nossa realidade, mas que um dia com certeza farão, porque a gente não luta tanto todo dia à toa, né? E a gente não tem tanta gente organizada também. A gente sabe que um dia a gente vai chegar lá, apesar dos desafios, né, que a gente tem, mas tendo a certeza de que a gente está construindo um futuro melhor de valorização para a enfermagem. Eu acho que a palavra é essa, a palavra-chave é valorização. E os desafios do dia a dia, eles são muito complexos. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito difícil a gente ter um profissional ou uma profissional que consiga ser ativamente um militante ou militante da enfermagem nesse sentido, porque a gente trabalha 12, 36 horas, né? A gente tem uma carga horária exaustiva, sem falar nas mulheres da enfermagem, que tem 2, 3 jornadas de trabalho e que, ao final do dia, vão precisar de quê? Vão precisar ir para a rua para lutar? Em que momento? Porque, assim, fisiologicamente, humanamente, isso é impossível. Então, assim, a gente tem uns desafios colocados para a nossa categoria, inclusive de ocupação de espaços de poder. Sei que eu já estou adiantando um pouco aí, mas eu acho que está tudo muito interligado, né? E é importante que a gente faça esse processo de conscientização cada vez mais para a nossa categoria. Já a gente falou um pouco da pandemia, e eu acho que é interessante a gente fazer um recorte, que o ano que foi declarado o estado de pandemia foi o ano 2020, que foi o ano também que havia sido declarado pela Organização Mundial da Saúde como o Ano Internacional da Enfermagem, né? Que era o bicentenário de Florence Nightingale. E era exatamente para que a gente pudesse difundir campanhas internacionais para a valorização da enfermagem, para que a gente pudesse debater temas realmente que a gente precisava de uma jornada digna, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, que a gente precisava de uma remuneração adequada do nosso trabalho, né? Então, a gente acabou, eu tento olhar só por um lado, tentar puxar um lado positivo da pandemia, que foi exatamente que a gente nunca teve tanta visibilidade como a gente teve nesse momento. Então, o que a gente faz também com essa visibilidade? Eu acho que a gente aprendeu um pouco, porque eu acho que a gente ainda precisa melhorar, aprimorar ainda mais, enquanto categoria, mas a gente aprendeu o que a gente faz com essa visibilidade. A gente vai continuar em luta, né? Porque em luta a gente já vive há bastante tempo, mas agora, já que a gente ganhou uma visibilidade, a gente já consegue atuar um pouco nas redes sociais, a gente já consegue pegar a mídia para o nosso lado, né? Então, a gente conseguiu também trazer estampar realmente a precariedade dos serviços, a precariedade de remuneração que a gente atua há bastante tempo. Então, muita gente fala assim, nossa, vocês só ganham isso. Eu falei, gente, a gente ganha só isso há bastante tempo, né? E por isso que a gente mantém uma luta constante. Mas é uma luta que é histórica, né? Por valorização, por reconhecimento. E não é à toa, né? É isso mesmo que tu estás falando. Como é que a gente vai se manter numa luta, né? Se a gente tem uma jornada exaustiva de trabalho, né? Como é que a gente vai... isso a gente precisa ter uma compreensão, por mais que a gente faça essa convocação, vamos para a rua, vamos para um ato, vamos paralisar, ou não vamos, ou vamos fazer de uma outra forma, mas a gente tem que fazer uma compreensão também, né? Que são pessoas que vivem no dia a dia, numa jornada bastante extensa, exaustiva, carregada, e que não é de hoje, né? E se a gente for de exploração, né? E a gente faz isso também, diversas instituições do segmento de saúde, que, infelizmente, se transformou num grande nicho de serviço, que é a saúde, né, que visa realmente o lucro, e que a gente vem nessa luta, inclusive agora, judicializando com relação ao piso salarial, que são pessoas, aí são instituições, não vou personificar, né, mas são instituições
que lucraram bastante, no período de pandemia lucraram bastante, enriqueceram bastante, e que não querem descontar um pouquinho aí dessa sua margem de lucro para a gente realmente valorizar o profissional. Mas é uma luta que é histórica, né? E a gente vem até num processo de construção da enfermagem mesmo no nosso país, e a gente precisa fazer um pouco de reflexão disso, né? Que a enfermagem, enquanto função social, ela existe desde que o mundo existe. Mas, por exemplo, enquanto profissão no nosso país, a enfermagem ela tem pouco mais de 100 anos. Então, se a gente for pensar, a Daniele, que fez 39 anos semana passada, foi semana passada? Dia 13, né? De fevereiro, a Daniele, com 39 anos, é uma jovem senhora, né? Mas a nossa lei... também. Ó, a Jade é mais nova que eu, então. Né? Então, eu sou uma jovem senhora, tu és jovem. Mas a nossa lei do exercício profissional ela é de 86, né? Então, ela é mais jovem ainda que a Daniele. Ou seja, a lei de 86 é que realmente tira todas as amarras que a gente poderia ter ainda de subserviência, né? Que coloca realmente o profissional de enfermagem como autônomo. Então, é uma lei ainda muito mais jovem ainda, né? Então, se a gente for fazer esse reflexo de o quanto a gente já caminhou, que acho que é importante a gente fazer isso, o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente já conquistou, porque foi com luta, né? Quando a gente teve realmente a criação de um órgão feito por profissionais de enfermagem para profissionais de enfermagem, isso foi muito importante, ali na década de 70, no meio de uma ditadura militar, mas num processo realmente quando trabalhadoras e trabalhadores se viam realmente que eles precisavam ser organizados, e não foi no processo de início de sindicalismo no Brasil, mas que a gente precisava de um órgão para fiscalizar, feito por profissionais de enfermagem, e não mais sermos fiscalizados por outras categorias como nós éramos. Então, de 70 para cá, a gente tem 50 anos. Então, a gente precisa fazer esse processo de reflexão para saber de onde nós viemos, o quanto que a gente caminhou e para onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar realmente nem o céu é o nosso limite, né? Mas a gente quer chegar em patamares assim bem adiante. Mas é um processo que a enfermagem, inicialmente no nosso país, ela foi feita por caridade, né? Ela foi feita numa construção exatamente da enfermagem por amor, que é o que a gente vem trabalhando tanto, né? Que a enfermagem ela precisa ser feita com amor, né? A pessoa precisa realmente decidir fazer a enfermagem, né? E decide fazer a enfermagem porque gosta, porque ama, porque é aquilo que realmente tem por vocação, mas não por amor, né? Porque por amor não paga boleto, né? Por amor não paga as nossas contas, não dá a nossa comida, né? E a gente vem também nesse processo que exatamente, se a gente fazer um paralelo, a enfermagem, hoje nós somos 85% de mulheres na nossa categoria. Sim. Né? Então, se a gente for fazer esse recorte, né, a nossa luta ela é uma luta de mulher. Isso é muito, eu falo isso com muita satisfação, uma luta que é de mulher, e a gente precisa se reconhecer numa luta de mulher, não desfazendo dos homens que estão na nossa categoria, porque é muito importante que eles estejam conosco também na luta, mas é fundamental que a gente faça esse recorte, né, que é uma luta de mulher, porque nós somos, sim, 85% desse contingente de trabalhadores da enfermagem, né? Então, a nossa luta ela vem numa construção, né, dessa mulherada, né? Até a gente chegar onde a gente conseguiu, até onde a gente consegue chegar. Mas a gente sabe que se a gente tivesse um número maior de homens, talvez a gente não estaria ainda lutando como a gente tem lutado, né? Então, como é que tu vê essa construção realmente social da enfermagem, assim, para a gente? Eu tenho uma visão, né, que não é minha, claro, porque a gente estuda muito, né? A gente lê muito. E aí existe um processo de construção de enfermagem que ele não é paralelo à sociedade, ele é dentro da sociedade. Então, não tem como falar de enfermagem sem um contexto de classe, de gênero e de raça. A gente precisa fazer esse recorte para a gente compreender quem é a sociedade brasileira e quem é a enfermagem na sociedade brasileira, porque não são coisas desconexas da realidade. Pelo contrário, quanto mais a gente avança enquanto mulheres na sociedade, enquanto mulheres negras na sociedade, mais a gente consegue avançar, porque a gente consegue ser vista também como pessoa de valor, né? Então, é completamente interligado. Assim, os estudos apontam muito o processo de criação da enfermagem a partir do momento da profissionalização, mas o cuidado ele sempre existiu, né, Dani? Sempre existiu. E para quem sempre coube o cuidado? Para as mulheres. Para as mulheres sempre coube o cuidado, tanto fora de casa quanto dentro de casa. E esse processo da doação da mão de obra do trabalho, ele é muito
não é enigmático, mas eu acho que ele é um ponto de partida muito forte para a enfermagem. Porque se a gente diz, há alguns anos atrás, que a enfermagem, né, que o cuidado, ele era quase como se fosse uma caridade, como se ele fosse uma penitência, a gente quer dizer que esse trabalho ele não tem valor, né? Que é uma mão de obra que tu és obrigada a dar para tu poder se redimir de alguma forma. Então, tu não faz mais do que a tua obrigação fazendo esse trabalho. Então, se a enfermagem vem a partir daí, isso explica por que a enfermagem do século XXI, do meio de uma pandemia, continua sem a efetivação de um piso salarial, por exemplo. Né? E aí, quando tu traz esse recorte de gênero, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque é isso. Os estudos apontam, 85% da categoria dentro do Brasil são de mulheres. Mas quem são essas mulheres? Né? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade para falar, principalmente para acadêmicas e acadêmicos, eu falo assim, gente, de onde vocês vêm? Vocês são ricos? São ricas? Porque se vocês forem, dificilmente alguém levanta a mão e fala algo não está certo aqui. Mas por quê? É porque a enfermagem é uma profissão indigna? Claro que não. É uma profissão muito digna, uma profissão muito justa, uma profissão comprometida, que é pouco valorizada. Mas é uma profissão fundamental, né, para, inclusive, sobrevivência da nossa vida enquanto sociedade. Mas por que os ricos e as ricas, ou filhos e filhas de ricas, não estão nessa profissão? Porque não é uma profissão que dá valorização. Não é uma profissão que as pessoas veem como merecedoras de alguém de uma classe social que é mais elitizada. A enfermagem não é uma categoria de elite, diferente de outras categorias. Então, assim, por que é importante falar isso? Porque a gente vê os e as profissionais de enfermagem pegando ônibus, saindo das periferias. Aqui em Belém a gente tem tantos distritos, né? Nos outros municípios também aqui do nosso estado, a gente tem tantas periferias e essas pessoas saem das suas casas para buscar uma vida melhor para os seus iguais, né, para a sua comunidade. Então, por que é importante a gente falar sobre gênero, sobre classe, sobre raça? Porque a enfermagem nada mais é do que um reflexo de onde a sociedade está. E se a sociedade está dizendo que pessoas negras não podem ser bem-sucedidas, se a sociedade está dizendo que as mulheres não merecem estar num espaço de poder, né, num espaço de visibilidade, a enfermagem, consequentemente, vai reproduzir esse comportamento, porque nós estamos inseridas. E aí a gente parece assim, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Bora pensar esses 15% de homens que estão na enfermagem, onde eles estão? Dentro dos parlamentos, né? Dentro das direções? E as mulheres, que são a maioria? Então, assim, são reflexões para a gente trazer para o dia a dia, que elas são importantíssimas, porque a gente não está aqui do nada. Absolutamente tudo acontece porque foi construído, ou não construído para acontecer, para não acontecer, no caso. Né? Então, assim, esse processo de atualidade da enfermagem, é preciso que a gente entenda o processo de criação da enfermagem, de surgimento da profissionalização. E aí é uma coisa muito interessante, quando a gente fala do surgimento da profissionalização, porque, inicialmente, tu sabes que era uma profissão só de mulheres, né? E só de mulheres brancas. Porque dentro da fundação da primeira escola de enfermagem aqui no Brasil, precisava ser uma mulher branca. Isso está dizendo o quê? Que esse espaço de profissionalização de cuidado, porque as mulheres negras sempre realizaram cuidado, mas quando tu vais valorizar, remunerar, reconhecer esse cuidado, não te serve a mão de obra de uma mulher negra. É isso que está dizendo para a gente. Então, esse também é um recorte de porque a maioria das mulheres negras estão dentro da categoria de técnicas de enfermagem. Exato. Né? Então, tudo tem um contexto histórico, social e político que está nos levando para este lugar. E é bem um reflexo do que a gente vive enquanto sociedade mesmo, né? Que as instituições ainda de ensino, elas ainda são um local que é de um local de privilégio. E de um privilégio branco ainda, né? De um privilégio realmente de elite, que a gente sabe que precisa ainda ter. Não exatamente que só o branco é elitizado, mas a gente sabe que o branco ele já tem um local de privilégio. Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho um local de privilégio para falar enquanto mulher branca. Né? Então, a gente precisa, e eu acho que nesse momento, enquanto a gente está falando aqui de gênero, de raça e de classe, que a gente precisa falar por dentro da valorização da enfermagem, porque a gente precisa fazer essa reflexão também, né? Não é só eu preciso lutar para a enfermagem, mas eu preciso me compreender qual é o meu papel realmente aqui, de que forma eu vou me inserir, que eu preciso estar inserido nessa luta, mas de que forma também eu preciso estar falando, porque
Se a gente for falar só da enfermagem, a gente precisa fazer esse recorte. E esse recorte a gente não faz simplesmente a gente se enxergando no hospital, porque só se a gente se enxergar no hospital, numa unidade de saúde, que seja, a gente vai fazer esse recorte, esse retrato bem... É bem notório isso, né? Um retrato realmente social que a gente tem. A maior parte das mulheres são da enfermagem. Né? E se a gente for fazer também dentro do hospital, a gente consegue fazer. A maior parte das mulheres da enfermagem que são negras, elas são técnicas ou auxiliares de enfermagem. Né? Porque ainda assim, mas é importante a gente frisar, porque não é só saiu da nossa cabeça. Porque a gente tem uma pesquisa, né, o perfil da enfermagem no Brasil, que foi feita pelo COFEM, em parceria COFEM e Fiocruz. Né? Então, uma pesquisa idônea, eu falo até que é uma espécie de IBGE da enfermagem, mas que traz esse retrato. E traz um pouco mais, né? Porque a gente faz esses recortes principais, mas ali traz também, né? Que a enfermagem, por muitas vezes, ela é buscada por uma ascensão social. Sim. Né? Então, é importante trazer isso porque, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente de 15 anos, ela já está no ensino médio. Ela estudou numa escola privada, aqui do nosso município, e nessa escola privada, exatamente, o carrão-chefe deles é já preparar desde o primeiro ano para quem vai fazer medicina. Né? E o interessante é que, depois da medicina, não tem um outro curso que eles queiram preparar mais, porque eles querem aprovações em medicina. Né? Então, até a minha filha ela não quer fazer medicina, né? Então ela não está nesses alunos que são diferenciados dentro da escola, né? Porque é algo que se prepara realmente... exatamente esse curso que é da elite, é esse curso que é de privilégio e que a gente vai concentrar todos os nossos esforços para que esses alunos e alunas eles sejam aprovados e aprovadas. Porque dá a entender, que não dá a entender da nossa cabeça, né? Mas assim, o que significa esse resultado? Que essas pessoas terão êxito sendo médicas e médicos futuramente, como se as outras profissões não fossem sinônimo de êxito, de vitória, de sucesso. Né? Então, assim, a gente é construída para pensar, agir e realizar dessa maneira. E que fica exatamente a busca pela enfermagem são de outros adolescentes, outros jovens ou adultos, enfim, né? Não esses que já se preparam exatamente para ter esse espaço, né? Mais elitizado. E é uma construção que ela não vem, não é algo que vem à toa, né? É algo que vem realmente, acho que já sendo incutido na cabeça dos jovens desde muito cedo, né? Que a enfermagem ela não está nesse espaço, né? E se a gente for procurar homens então fazendo a enfermagem é muito mais difícil ainda, né? Então é algo que a gente precisa assim dialogar um pouco, porque que na nossa sociedade, vamos falar da sociedade, a gente enquanto mulher a gente dá luta por esses espaços, né? Na enfermagem não é diferente. Né, como bem colocaste, os 15%, a gente sabe o quão difícil é a mulher estar nesse espaço de poder, de deliberação. Né? Eu estive presidenta do Conselho Regional de Enfermagem daqui do Pará por 6 anos, mas eu fui a primeira mulher eleita depois do espaço temporal de 18 anos. Né? Então, 18 anos, o COREN só foi presidido por homens, né? E numa categoria que é majoritariamente de mulheres. Né? Então, E por que isso? Né? Porque a gente sabe também, eu tive esses 6 anos, e a gente sabe, ainda mulher, quando tem uma família, quando tem marido, quando tem filho, a gente sabe que é difícil, porque realmente o cuidado também, o cuidado que ninguém vê, o cuidado invisibilizado, que é o cuidado familiar, o cuidado de casa, se realmente a gente não tiver esse apoio familiar, para a gente, mulher, é muito mais fácil a gente abandonar esses espaços e falar assim, não, eu constitui família, eu vou cuidar da minha família, do que realmente, não, eu preciso estar encampando essa luta, estar à frente, eu preciso estar correndo atrás, não só dos meus objetivos pessoais, mas dos objetivos coletivos. A gente sabe que é muito mais difícil, porque eu também tenho experiência de colegas que abandonaram esses espaços, né, que estiveram exatamente na oportunidade de estar no conselho, como conselheira, e abandonaram porque não tiveram um apoio familiar, apoio de marido, principalmente. Então, a gente sabe, mas se for o homem, a gente pode falar o que for, mas o homem ele vai continuar, porque uma hora a mulher vai parar de falar. Então, é algo que para a gente ainda é muito difícil. Enquanto difícil, numa sociedade, na enfermagem, não é diferente. Então, é algo que a gente precisa ainda se abrir, porque que até hoje a gente está numa luta de uma representatividade, por exemplo, nos parlamentos. Com certeza. Né? Do municipal, estadual e nacional. Por que a gente ainda está nessa luta? Porque a gente luta, inclusive, enquanto sociedade, para que a gente tenha uma ampliação desses espaços para a mulher. Por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Belém, a gente sabe que a maioria são de homens, né? A maioria é de homens, a minoria é sempre da mulher.
na Assembleia Legislativa não é diferente, na Câmara Federal não é diferente. Né? Então, e quem são as pessoas que a gente vota quando se colocam no lugar da enfermagem para estar representando a categoria? Então, a reflexão que a gente precisa fazer, da mesma forma que eu falo também, não basta ser mulher para dizer que defende as causas da mulher. Né? Não basta ser eu sou enfermeiro, se não defende. A gente sabe que precisa ter uma luta. Né? E não desmereço também realmente quem está na luta, mas a gente precisa também abrir esse espaço, quando a gente tem esse espaço realmente também de privilégio, né? A gente precisa abrir e falar disso aqui. E falar da importância da mulher, falar da importância da mulher negra, que a gente sabe que nessa escala a mulher negra ela fica lá embaixo, né? Numa escala que, se a gente for falar da questão racial, que é que tem menos oportunidade ainda, que o homem negro está acima ainda da mulher negra. Então, a gente sabe que a gente precisa abrir esse espaço. E falar dessa classe trabalhadora, porque a gente não pode se enxergar de uma forma diferente. Né? É da mesma forma como a gente fala assim, que a gente precisa estampar para a classe média, que a classe média é pobre, a gente precisa estampar para a enfermagem, que a enfermagem é da classe trabalhadora. Né? A gente não tem uma outra classe senão essa. A gente não é de uma classe dominante, a gente não faz parte desse sistema maior realmente, muito pelo contrário, que se a gente for olhar, observar quem são os empresários da saúde que fazem esse lobby maior no Congresso Nacional, em sua grande maioria, ou eles são da medicina, ou eles são realmente só empresários da saúde, de outras categorias, outras profissões, e são empresários, ou eles veem a saúde realmente como negócio. E a gente vê a saúde vinculada à nossa profissão de enfermagem. Né? Que a gente está nesse espaço realmente de trabalhador e de trabalhadora. Então, a gente precisa despertar que é só a luta, realmente, a luta organizada. Né? Eu sempre falo a luta ordeira, né? Porque a gente não está numa briga. Eu vou chegar no meu plantão, vou começar a meter o dedo na cara do médico e falar, não, a gente não está brigando contra o médico, a gente está brigando contra um sistema que é muito maior. Né? Um sistema que realmente vem para uma certa... A palavra opressora, ela é forte, mas é bem isso. É a realidade. É a realidade. É um sistema que vem numa construção realmente de tirar direitos, né? De colocar realmente a mulher nesse espaço que ela não consegue... Ela fica tão sobrecarregada, como é que ela vai fazer? Né? E a gente sabe, quando os colegas, a gente participou nos últimos anos de vários atos. Né? Sim. Ato em Belém, ato em Brasília. E a gente sabe quanto é difícil. Não basta querer. Né? Tu não tem condições físicas, às vezes tu não tem condição realmente de trabalho para participar. E a gente precisa se despertar, né, do que a gente vai fazer, né? Como é que a gente se organiza. Né? Tu tens uma experiência de organização, tu tens experiência de organização de militância, de movimento social. Né? Então, assim, do que tu vive enquanto militante de movimentos que tu traz aí para a enfermagem? Assim, eu acho que a primeira coisa é esse processo de conscientização, né, de classe. Tu falaste muito bem assim que a classe trabalhadora, a gente precisa se reconhecer como classe trabalhadora. Eu ganho 10 mil reais, tu és classe trabalhadora. Se tu não vender tua mão de obra, tu não tem teu sustento no final do mês. Então, assim, a gente precisa se reconhecer enquanto classe social. A gente é classe trabalhadora. Né? E entender que quando a gente vende a nossa mão de obra, a gente está vendendo o nosso tempo de vida. Então, quando a gente luta por melhoria para a nossa categoria e para a nossa vida, é porque a gente está lutando por uma melhoria para o nosso emprego, para a nossa sociedade, para que a gente tenha qualidade de vida e os nossos pacientes também, as nossas pacientes também. A gente sempre fala que o furar a bolha aí foi bem difícil, né, na pandemia, mas foi o momento que a gente conseguiu, de fato. Mas por que furar a bolha? Porque antes parecia que a luta da enfermagem era uma luta alheia à sociedade. Na enfermagem, o pessoal pensou o seguinte, poxa, mas como é que tu vais conseguir me atender, Dani? Se tu está 36 horas trabalhando e tu recebe... Eu vou só falar um salário aqui, tá, gente? Real. R$ 1.200. Como é que tu vais viver assim? Poxa, tu está cansada, tu não comeste, tu ainda tem que ir para outro emprego. Então, assim, conseguiu conscientizar minimamente a sociedade de que a nossa melhoria... Né, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, resultaria numa maior qualidade de vida para eles e elas também, porque melhora a assistência, não é? A gente não presta uma assistência cada vez, tem mais tempo de estudar, tem mais tempo de descansar, tu não está ali com 3 empregos na tua cabeça. Então, só um recorte para a gente compreender esse processo de junção de enfermagem com sociedade. Né? E o processo de precarização, como tu muito bem colocaste, assim, ele não é por acaso. Ele é muito bem arquitetado para que nós continuemos com uma mão de obra precarizada, com uma mão de obra explorada, sem reconhecimento, sem valorização. Essa é a nossa luta central.
enquanto militante, assim, né, falar um pouco da minha história. Eu sempre fui militante, porque eu sou de uma família de militantes, pessoas trabalhadoras que estavam inseridas na sociedade, como todas e todos estamos, mas com muita consciência social. Então, a gente sempre teve que ir à luta para conquistar os nossos direitos. Eu sempre soube disso. Né? Quando a gente se reconhece na sociedade, quando a gente se reconhece como uma mulher negra, como uma mulher negra LGBT, a gente tem que saber o nosso espaço ali na sociedade. Então, a gente precisa saber as amarras que virão pela frente para a gente saber que caminho a gente tem que seguir, de maneira muito consciente e muito lúdica, por muitas vezes. Então, eu ter feito parte de uma construção militante para a minha vida pessoal me fez conseguir entender que as lutas da sociedade são lutas de todo mundo. Né? Então, assim, saber e me encontrar, me ver dentro do movimento feminista, dentro do movimento da juventude, dentro do movimento da saúde, da valorização da enfermagem, ou dentro do movimento negro, faz com que a gente consiga dialogar para a sociedade compreender que nós não estamos lutando por privilégios, nós estamos lutando por direito básico. Está na Constituição Federal nosso piso salarial, não está? Por que a gente não tem? É essa pulga que a gente tem que colocar atrás da orelha das pessoas. A gente tem que falar de uma maneira que a sociedade compreenda que esta luta que nós estamos travando, que nós estamos na batalha, e eu estou falando do piso, mas isso se encaixa para todas as lutas da enfermagem, não são lutas que resultam só para a enfermagem, são lutas que têm consequências para toda a sociedade, porque somos nós que estamos ali na assistência. Então, uma melhoria da nossa qualidade de vida reflete numa melhoria dentro da assistência, assim como dentro de um professor, uma professora na sala de aula, assim como os médicos e médicas, fisioterapeutas e afins. Qualquer categoria valorizada é uma categoria que consegue prestar o seu trabalho, a sua mão de obra com mais qualidade. Então, conseguir fazer esse link entre a sociedade e o nosso nicho, né? Nosso nicho, porque parece que a gente está fora da sociedade, mas assim dentro da sociedade é fundamental para a gente dialogar com muita tranquilidade, transparência e conscientizar. Quando a gente vai, sei lá, a gente está numa roda de conversa e a gente fala sobre a melhoria da saúde, porque a gente tem que aumentar as unidades básicas, porque tem que contratar mais profissionais. Isso não reflete diretamente na assistência. As pessoas não conseguem fazer o link. Não adianta. Tu podes falar assim, não, é isso. As pessoas não conseguem necessariamente fazer o link. Mas tu fala da tua realidade. E as pessoas falam, cara, mas eu também vivo essa realidade. Então, elas têm um processo de humanização contigo enquanto trabalhadora, porque elas também são, e elas conseguem compreender no momento que tu fala, poxa, se eu recebesse mais, eu ia trabalhar menos, né? Mas assim, se eu recebesse de maneira mais digna, ia trabalhar menos, ia ter ia conseguir estudar mais, me dedicar mais para essa área aqui, ia conseguir ficar só ali naquele lugar, que é o que eu me identifico mais, e a pessoa fala, isso seria legal, eu gostaria de fazer isso também. Então, acho que é legal entrar nessa luta aqui, não, aí eu apoio vocês. É assim que funciona, né? Então, encontrar essa maneira de furar a bolha só da enfermagem, mas para dialogar diretamente com a sociedade, porque nós somos a sociedade. A enfermagem é a sociedade. E a sociedade precisa entender isso. Poxa, se nós somos aqui no Pará mais de 100 mil profissionais, né? Me corrija se eu estiver errado, mas 102 mil profissionais. 102 mil profissionais. 102 mil profissionais aqui no Pará. São, no mínimo, 102 mil famílias que estão interligadas a esses profissionais. Tu achas que essas famílias não querem, esses amigos e amigas, não querem que essas pessoas sejam valorizadas? Então, onde está a nossa dificuldade da conscientização? Talvez se a gente trabalhasse menos, a gente conseguisse conversar mais. Conversar mais com o nosso vizinho, com os nossos pacientes, pouco além daquilo que é exatamente. Poxa, se eu tenho um pouco mais de qualidade de vida, eu consigo sentar com as minhas amigas, tomar um café, né, falar um pouco ali das minhas dificuldades e terem mais um processo de empatia, de humanização, de compreensão da nossa luta mesmo. Mas, se o projeto político é que a gente continue sendo explorada, dificilmente a gente tem uma abertura para conseguir conscientizar outras pessoas. E a gente sabe que a gente já avançou muito, que tu colocaste é real. A gente já avançou muito, né? Há 50 anos atrás, a gente não tinha o sistema COFEM e CORENS. A gente não tinha. A gente era fiscalizada por outra profissão, outra categoria que não entende a realidade da enfermagem e que tratava a enfermagem como subserviente. Então, romper com essa lógica também dá protagonismo para a enfermagem. Né? Então, assim, é um passo de cada vez, às vezes devagar, às vezes muito lento, mas a gente sempre luta também por quem vem depois, né, Dani? Verdade. Então, a gente está... Quem veio antes da gente
lutou pra caramba, conseguiu conquistar tantas coisas, a gente está aqui na nossa geração conquistando outras, e as próximas gerações com certeza continuarão conquistando mais. É isso mesmo. A gente, é o que eu sempre falo, né? A gente precisa também reconhecer e dar honra, né? A quem merece a honra, realmente, quem veio antes, que muitas pessoas, inclusive vários já se foram, inclusive, né? E nem conseguiram perceber o quanto que a gente caminhou, né? Mas e dar boas-vindas e vamos somar essa luta com os que chegam. Mas é importante a gente fazer também esse recorte, porque para a gente chegar no sistema conselhos regionais que a gente tem, por exemplo, foram quase 3 décadas de projetos encaminhados. Então, assim, não é uma luta. Foi, vocês precisam, vocês merecem. A enfermagem é muito querida. Sim, vamos dar somos amigas. Vamos dar um sistema que isso que vocês querem. Não, foi uma luta. Né? Foram quase 3 décadas de luta, com vários projetos de lei sendo encaminhados, inclusive com proposituras para que já tivesse um campo maior de atuação realmente do próprio sistema. Se a gente for fazer um paralelo dos poderes, as competências, por exemplo, do Conselho de Engenharia, né, para um paralelo do Conselho de Enfermagem, eles podem muitas outras coisas. Porque a engenharia pode tanto e a enfermagem não pode tanto? É porque realmente foi exatamente, foi nessa construção. E se a gente fala de uma luta de mulher, naquela época era uma luta mais ainda de mulheres. Mais árdua ainda. E assim, a gente não tinha rede social, Sim. né? Aí eu fico pensando, como é que a gente escreve, né? A gente vai escrever, né, um projeto de lei para ser encaminhado, que não tinha e-mail, né? Nessa época, vai ser encaminhado via os correios. Alguém coloca debaixo do braço, eu vou para Brasília apresentar para um deputado, né, para ele já apresentar sem querer ali no meio do caminho. Exato. Então, assim, é uma luta de 30 anos. E do sistema, para que a gente precisava de uma reformulação da nossa lei, porque o primeiro marco regulatório da enfermagem é de 55 e trazia explícito naquela lei que a enfermagem era subserviente, né, à categoria do médico e da médica. Então, ele só poderia prestar assistência se tivesse, né, ali com autorização do médico. Já pensou? A gente fazer enfermagem hoje assim? Então, de 75 ainda foi uma construção, até a gente chegar em 86 e ter uma lei realmente que trouxesse, quebrasse as nossas correntes e colocasse, vocês são profissionais autônomos. Mas se a gente for pensar também nesse processo, a gente tem 38 anos aí de uma lei que dá uma liberdade para a enfermagem, que dá essa liberdade para a gente. Mas a gente fala, por exemplo, de consultórios e clínicas de enfermagem com maior ênfase, que a gente não é só empregado, a gente não está só dentro das instituições, dos hospitais ou unidades de saúde, mas a gente é dono também do nosso próprio negócio, que a gente tem menos de uma década. Né? Então, assim, o quanto que a gente ainda precisa caminhar ainda e, assim, colocar realmente para a sociedade que a enfermagem ela pode, né? Ela não tem nenhum delimitador que eu só posso ir até que, na verdade, eu posso ir bastante. Né? A gente tem um escopo, inclusive, de especialidades que a gente pode, isso é uma conquista também, né? Desses espaços que a gente pode atuar enquanto profissional. E eu faço só um recorte que eu lembro bastante desse período de pandemia, quando a gente teve uma luta muito grande por vacinação dos profissionais de enfermagem, especialmente aqui no município de Belém. E a gente teve diálogos bastante com a Secretaria de Saúde, que inicialmente eram só profissionais de saúde que seriam vacinados. E eles destinaram X dose para o profissional de enfermagem. E quando a gente foi tentar fazer o mapeamento, eram só profissionais que estavam dentro dos hospitais ou dentro das unidades de saúde, ou seja, eram só aqueles institucionalizados. E eu falei, gente, o profissional de enfermagem ele não está só aí. Sim. Mas o profissional da odontologia, o da medicina, da fisioterapia, a psicologia, eles estão dentro dos consultórios. Eu falei, a enfermagem também está. A enfermagem também está. Então, a gente precisa mapear esses profissionais que estão dentro das clínicas e dos consultórios. Né? E, às vezes, assim, as clínicas e os consultórios, eles não estão como empregados, eles estão como empregadores. Né? Eles estão como donos do próprio negócio. Então, é também um caminho de valorização do profissional. Com certeza. Por mais assim, que a gente sabe que ainda é um caminho a se avançar, a gente ainda vai falar também um pouco sobre empreendedorismo, mas assim, é um caminho que muitos buscam realmente por conta de uma precarização de serviço. E falam, mas se eu como alternativa, eu vou me tirar essas amarras aqui e vou seguir no outro caminho. Mas é um caminho também de valorização que se busca. Né? Aí é uma valorização um pouco mais solitária. Né? Sim. É um pouco mais para si. Mas que não seja de valorização para
a profissão, né? E a gente pensa assim, porque quando um está, ele serve de inspiração para os outros. E é isso que a gente precisa se enxergar também, né? E a gente precisa reconhecer quando um profissional de enfermagem avança, né? A gente precisa, eu enquanto profissional, eu vibro bastante. Eu bato palmo, porque quando eu tenho um profissional, por exemplo, a gente ter colega da enfermagem, né? Enfermeira, no primeiro escalão do Ministério da Saúde, para mim, isso é um momento assim, de muita satisfação, muita alegria para mim. Porque assim, é um colega que realmente furou essa bolha, que não é uma bolha que não foi feita para a gente, né, que foi fechada para a gente por muito tempo, e agora a gente consegue avançar essa bolha. Então, quando a gente tem colegas assim, eu vibro bastante, porque é um colega que está representando a minha categoria. Com certeza. Claro que se ele estiver representando de uma forma não muito boa, eu falo, volta, não, sai daí, está dando vergonha para a categoria. Mas quando a gente vê que as pessoas elas estão ali ocupando esses espaços, é muito importante. Enfermeiro, como né? enfermeiro. É muito importante e não deixar de carregar isso, Sim. né? Que é como enfermeiro. E porque dá a oportunidade, poxa, e pensar naqueles adolescentes, aqueles jovens, ou não só jovens, mas os adultos que estão iniciando numa carreira. Eu falo do iniciando porque a gente sabe que o início ele é sempre um pouco mais difícil. Mas, assim, olha o que eu posso, onde eu posso chegar. Né? Ou eu posso ir além disso, né? Mas é muito importante que a gente também consiga e colocar isso para a categoria, porque nem todo mundo consegue, né? Com certeza. Consegue vibrar com o avanço do outro e saber que o avanço do outro ele serve de inspiração para um todo. Que é da mesma forma que a luta de valorização e reconhecimento é uma luta coletiva, né? Então, a gente precisa exatamente não só colocar para quem está na frente de instituições, porque é uma luta que é coletiva, mas ela não depende do COFEN, do COREN, ela não depende só do sindicato, ela não depende só da associação. Ela depende de toda uma categoria, porque se sindicato, por exemplo, aqui no nosso estado, a gente tem o Fórum Estadual da Enfermagem, que é composto por COREN, Associação Brasileira de Enfermagem, o Sindisaúde e o Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiros do Estado do Pará. Essas 4 entidades, instituições de saúde, de enfermagem. Se a gente coloca toda a responsabilidade por fórum, o que o fórum vai conseguir avançar? Não vai conseguir avançar, gente, porque a gente precisa encampar, né? Claro. Então, assim, é uma luta que tu vens aí de movimento, que tu sabe que é uma luta que é só luta organizada. Com certeza. Acho que essa é a palavra-chave, né? Luta organizada. Porque, como tu bem falaste, não adianta nós estarmos em um espaço de poder sozinho. Não adianta o fórum estar ativo, mas a base da militância da enfermagem, os profissionais e as profissionais de enfermagem, não conseguirem se ver nessa luta e fazer parte dessa luta, né? Quantas vezes a gente já não chamou reunião, um ato, paralisação, e a gente teve o incorporamento de poucas pessoas, a gente entende muito a realidade, né? A gente entende, a gente sabe da pressão dentro dos hospitais privados, das instituições privadas, a gente sabe das dificuldades, da dupla ou tripla jornada de trabalho, a gente compreende. Mas a gente também sabe que não é uma luta solitária. Então, se não for organizada enquanto coletivo, né, coletivamente, não há avanço. Porque uma pessoa sozinha, uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado, né? Então, assim, uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer todo esse processo de representação, de fala, de mobilização, de conscientização, de chegar em outros espaços onde nós estamos. Tu colocaste isso muito bem. Eu queria só fazer um parêntese para o empreendedorismo, que quando eu me formei, não tinha disciplina de empreendedorismo. E aí, depois que eu saí da faculdade, acho que uns 2 anos depois, conversando com uma outra acadêmica de enfermagem, ela falou, estou fazendo uma disciplina de empreendedorismo. Eu falei, eu estou chocada, mano. Que bacana! Assim? Não sabia, que legal, que agora faz parte da nossa grade. Então, isso é um avanço muito legal, né? É bacana frisar isso. Mas, de fato, o processo da luta organizada, ele é difícil, né? Ele é desafiador. Porque a gente lida com pessoas com dificuldades e com pessoas dentro de um projeto político. E aí eu falo de projeto político, não sei se eu me faço entender bem, mas quando eu falo um projeto político, dentro de um sistema da sociedade que quer nos colocar nesse papel, né? Não é um projeto político de partido, não é um projeto político de uma pessoa, é um projeto político construído para a sociedade, assim como a gente fala da vida das mulheres. Por que a gente ainda vai para as ruas no 8 de março falar sobre a vida e as violências, sobre feminicídio, sobre violência de gênero, né? Sobre violência sexual e tudo mais? Porque a realidade que a mulher brasileira vive até os dias atuais, não só brasileira, né, mas fazendo aqui para o nosso país,
A realidade que a mulher vive nos dias atuais é uma realidade que é dolorosa, que é violenta, né, que é sexista, que nos coloca ainda nesse papel. Então, a gente vai para a rua organizadamente lutar, mostrar para a sociedade a nossa cara, mostrar para a sociedade que nós estamos ali juntas, lutando não só pela gente, mas por todas as mulheres. Então, isso é uma luta organizada, né? Uma luta ordeira, e é uma luta competente. Se tu conversares com essas mulheres que estão nessas direções, elas te dão uma aula assim, de história, de ciência, te mostram dados, te falam das dificuldades. Não é uma luta leviana, não é alguém falando, porque eu acho. Não é uma luta individual ou um pensamento das vozes da tua cabeça. É uma luta coletiva, consciente e muito bem organizada, com um objetivo central, né? De manter as mulheres vivas, de ocupar espaços de poder. E aí tu falaste do parlamento, eu acho que a gente precisa abrir um parênteses para falar sobre as mulheres dentro da política, porque nós vivemos num país onde há câmaras legislativas, onde há assembleias legislativas, onde há câmaras municipais, né? Então, a gente precisa entender que, se ali se constrói as diretrizes, as leis e os direitos para a sociedade, nós precisamos estar ali, Dani. Se a gente não estiver ali, se tu não estiveres ali, se nós não estivermos ali, quem é que vai estar falando por nós? Quem falará pela enfermagem? Quem falará pela vida das mulheres? São os homens, que podem ser nossos parceiros, nossos companheiros, que muitas vezes estão do nosso lado, mas a gente... É um ditado que eu acho meio bobo, mas que eu sempre uso. A gente que calça o sapato é que sabe onde o calo aperta, né? Então, se a gente que sofre essas violências, se a gente que tem a mão de obra precarizada, se a gente que está buscando valorização, a gente tem que estar nesses espaços para falar pela nossa categoria, pela nossa sociedade, para, né, as nossas comunidades, porque nós estamos ali lutando por uma causa justa, digna, empoderadora, né, que vai construir o futuro da sociedade e o futuro da enfermagem brasileira. Então, é fundamental que a gente faça processo de conscientização para a categoria, que nós precisamos politizar cada vez mais a categoria. Nós precisamos compreender que a política não é só lá na hora de tu votares, né? A política é o teu dia a dia, é o teu piso salarial, é as tuas 30 horas, é o teu local adequado de descanso, é tu teres disponibilidade para ir para outro emprego, tu saberes as lutas que foram conquistadas e tudo mais. Eu sei que muita gente fica assim, não sei o quê, eleição, e que isso, que aquilo, mas se a gente não ocupa o espaço político, alguém vai ocupar. Não existe espaço político, né? Não existe espaço vazio na política. Se tu não sentares ali, alguém vai sentar. E aí essa pessoa pode falar assim, olha, sinto muito, Dani, mas essa luta aqui não é a minha cara, não é o que eu acredito, e não foi quem me colocou aqui. Uhum. Então, a gente precisa fazer esse processo de conscientização para ocupar espaços de poder e fazer uma luta organizada para a gente avançar cada vez mais, assim, definitivamente. E é bem isso, né, Jade? Não existe espaço vazio na política. E se a gente não se coloca realmente para que a gente possa representar, outras pessoas estarão lá, mas não nos representarão, porque eles não têm lugar de fala para isso. E é importante que a gente faça isso. Não basta ser profissional, mas tem que ser profissional que seja engajado, né? E, de preferência, mulher. Né? Porque a gente precisa também ampliar esses espaços, e a gente sabe quão difícil é, mais uma vez reforçando, mulheres estarem assumindo esse espaço de liderança e de poder por dentro da categoria no parlamento. E a gente pensar realmente enquanto política, e a gente fala muito da politização, na necessidade de politização da enfermagem, para ser também um instrumento de valorização e reconhecimento, que não é exatamente uma política partidária, mas a gente sabe que também é por meio dos partidos políticos que a gente consegue também ingressar por meio das eleições, né? Agora mesmo esse ano é um ano eleitoral, né? Daqui 2 anos nós temos eleições aí em nível estadual e em nível nacional, então é por meio dos partidos políticos, mas a política ela não se faz só apenas dos partidos políticos, mas a gente precisa se compreender que o ser humano é um ser político. Né? E se a gente não compreende que o ser humano é um ser político, desde quando a gente acorda, a gente entra num processo realmente de política que a gente faz dentro da nossa própria casa, de negociações, o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso avançar e me posicionar, que aquilo eu preciso estar fazendo, seja com o marido, com o filho. Né? E a gente precisa entrar nesse processo que é de negociação, realmente, de diálogo, de construção. Porque a política ela não pode ser imposta, né? Ser impositória, mas a gente precisa também estar fazendo essa construção. Qual é o meu papel aqui? Né? E é algo que a gente precisa debater bastante com a categoria, e levar isso para a categoria, influenciar a categoria, inspirar a categoria.
né? E eu me reconheço nesse papel, que eu ainda preciso muito mais, porque eu acho que todos os dias a gente está nesse processo de construção e aprendendo cada vez mais, mas a gente precisa, assim, se enxergar que a gente é um ser político, né? E a gente, enquanto profissional de enfermagem, a gente precisa ser um ser político também dentro dos nossos espaços, também de locais de trabalho, mas porque a gente precisa dessa negociação, né? E a negociação dentro dos locais de trabalho, ela também não se dá sozinha. E é por isso que a gente precisa pensar numa luta organizada, né? Uma luta organizada por meio das instituições, né? Por meio das entidades de classe. E a gente precisa também se reconhecer quando eu jogo pedra nas instituições e nos órgãos, né? Nas entidades de classe, eu estou jogando pedra naquela pessoa que está ali para representar a enfermagem. Eu posso não gostar da pessoa que está ali que está à frente, mas a instituição, as entidades, elas precisam ser respeitadas. Tem um papel fundamental. Tem um papel, né? fundamental. Porque já pensou, a gente simplesmente está numa luta, só a Jade, a Daniele, aí a Jade luta aqui, a Daniele luta de outra forma, aí vem o João, vem a Maria, vem... Mas é uma luta que precisa ser organizada, porque senão a andorinha só não faz verão. Exatamente. E várias andorinhas separadas, porque as andorinhas elas não se juntam, realmente tem um poder aí maior, né, para falar. E a gente precisa exatamente, que são essas organizações, né, que levam a voz da enfermagem. Que uma coisa é eu não gostar da pessoa, mas eu não posso personificar as instituições, né? E aí, porque a gente precisa reconhecer também que elas foram criadas num processo realmente de luta, né, e uma luta para que a gente possa conquistar a valorização. Jade, é um papo muito bom, né? Sim, e a gente pode ficar sem fim, a gente pode ficar aqui tempos falando. E é muito bom te receber, falar contigo, não só pela amizade que a gente já tem, né? Mas pela pessoa realmente que tu és, assim, que eu admiro bastante. A Jade, ela não lembro se a gente falou isso no início, mas a Jade ela é mestranda, né, de enfermagem, ela faz um mestrado, um programa de pós-graduação, mestrado acadêmico em enfermagem da Universidade Federal. E a Jade tem estudado isso bastante também, que é exatamente a saúde das mulheres negras, né? Exatamente. E a gente tem discutido isso, quão a gente ainda tem uma deficiência, né, de artigos científicos que debatam a saúde da população negra, da mulher negra. E a gente pensar em saúde da mulher não só na perspectiva também de reprodução, a gente precisa abrir os nossos olhares, enxergar que a mulher ela é muito mais além disso, e a mulher negra também, a gente precisa debater isso, né? E a gente também tem conversado que é a necessidade de discussão dentro da enfermagem, né, da mulher negra. Então, foi muito importante a gente trazer esse debate, a gente falar de valorização, mas a gente precisa também fazer um histórico e se reconhecer dessa categoria que tem um retrato social muito bem delimitado, né? Muito que a gente realmente é uma categoria que é a maior força de trabalho da área da saúde, né, majoritariamente de mulheres. Então, o retrato da enfermagem é de uma mulher, né, e a gente vem aí, dentro dessa mulher, a sua grande maioria são mulheres negras, né, então, a gente é uma mulher negra, e a gente é de uma classe trabalhadora, né, que a gente falou bastante, assim, que para a gente reforçar que a gente faz parte dessa classe trabalhadora. Então, a gente tem também aí uma classe social definida. Então, Jade, foi muito bom estar contigo dessa manhã, né? Eu queria que tu deixasse também uma palavra aqui para que a gente possa se despedir dos nossos telespectadores, que eu nem sei se é assim que a gente fala, mas dos nossos ouvintes, né, da turma da enfermagem, que acompanha e continue acompanhando, tá, gente? Porque a gente está falando aqui de São Pará, mas não é só para a enfermagem do Pará, é a enfermagem do Brasil, quiçá do mundo, né? Eles vão colocar a legenda, né, em outras línguas, vão fazer a tradução deles, né? E a gente ainda teve alguns ditos nossos, que a gente soltou aqui, alguns ditos que são nossos, daqui do nosso Pará. Uma coisa assim. Mas... Aqui, que é bem regionalidade, bem a Amazônia, trazer esse para cá. Com a palavra, Jade, para a gente encaminhar. Dani, assim, eu quero agradecer muito o convite, né, do Pode Falar Enfermagem, do COFEM, do Corém Pará. Acho que é muito importante a gente ter um espaço para poder falar abertamente
com a nossa categoria, com profissionais de enfermagem do Brasil inteiro e aqui especificamente da Amazônia, do nosso estado, da nossa cidade, né, que é tão rica, que precisa ser vista dessa forma, que precisa ter mais visibilidade, que precisa ser vista como ela é, gigante, muito rica, muito diversa, que tem muito a oferecer para toda a sociedade. Mas, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu fico muito feliz de ter essa conversa. É isso, eu poderia conversar contigo por horas. Se não falarem, já chega e a gente não para de falar. Porque tem muito a ser falado sobre a enfermagem, a gente tem muito ainda a conquistar, a gente tem muitas lutas colocadas, muitos desafios, mas a gente sabe que coletivamente a gente vai avançar. Então a gente faz esse convite a vocês, não só para acompanharem nas redes sociais, mas para se juntarem cada vez mais a nós nessa luta, que é uma luta pela valorização da enfermagem. Então acompanhem as nossas redes sociais, fiquem por dentro, deem engajamento, porque isso também conta. Nós estamos numa era digital, quem não é visto não é lembrado. Então, nós precisamos falar, dar engajamento, discutir sobre a enfermagem, entender sobre a enfermagem também de maneira online, né, por esse podcast que abre aí um nicho muito diverso, que está aqui no Pará conversando com a gente. Então, isso é muito importante. Que nós continuemos discutindo, conversando, chamando mais gente, transformando a sociedade, a categoria, para o que a gente tanto sonha, para o que a gente tanto quer para o futuro, né? Que é uma categoria cada vez mais valorizada, mais unida, mais forte, bem paga, remunerada, reconhecida, ocupando espaços de poder, fazendo ciência, que é o que a gente faz enquanto enfermagem. E espero que a gente se encontre aí nessas lutas da vida, nesses espaços acadêmicos e em todos os espaços da sociedade. Eu fico muito feliz de estar aqui. Certamente nos encontraremos, porque a luta ela é contínua, né? E Nunca é só a para. luta que garante direitos a trabalhadoras Exatamente. e trabalhadores. Jade, qual é o teu Instagram? Me sigam nas redes sociais, tá? Jade Leão 13. Bora conversar sobre política, enfermagem, saúde, direitos, dificuldades. Estamos juntas aí. Mandem uma DM para mim e a gente vai conversando. Ninguém me perguntou. Eu te pergunto, Dani, qual é o teu arroba, né? Que chama assim. O meu arroba é Daniele Cruz, Daniele com 2 L's e E no final, né? Porque eu ainda tive toda essa peculiaridade na hora do registro de nascimento, né? Da mãe, do pai, muita imaginação. Daniele Cruz, enfermeira, também podem estar, a gente está dialogando lá por DM, direct, privado, comentários, WhatsApp, a gente está nessa luta. E a luta, mais uma vez, ela continua, né? Porque ela é contínua e ela se faz no dia a dia, que a gente possa ter aí um caminho de reconhecimento e valorização da nossa categoria, que a gente consiga também propagar esse empoderamento da enfermagem por meio realmente de braços dados, que a gente possa continuar levando o nome, né, da enfermagem consciência, né, não é só consciente, né, de consciência, mas consciência, porque é um cuidado científico, né, mas que seja uma categoria também que reconhece seu papel nessa saúde na sociedade brasileira. Jade, muito obrigada. Foi um diálogo muito, 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 muito bom. E acompanhe a gente, continue acompanhando o podcast Pode Falar Enfermagem, que é o maior podcast da enfermagem brasileira, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Tchau, obrigada, gente.